Eu olhei para os dados e confesso que há dados que não me surpreenderam. Não me surpreenderam porque não fogem daquilo que é o padrão das percepções de corrupção. E, portanto, não há assim propriamente uma especificidade angolana quando se olham para determinados dados deste inquérito. Porém, há aqui alguns traços, obviamente, que são relevantes e que têm implicações do ponto de vista das políticas públicas e também, enfim, uma leitura que já foi feita pela Câmara, que também foi lançada pelo Carlos, de procurar caracterizar um pouco as percepções em termos se as pessoas são pessoas com estudos ou não, se são de áreas urbanas ou não, se sentem mais o peso do Estado ou não, e portanto isso são fatores interessantes. Já por dizer que de facto nós quando estudamos a corrupção recorremos muito a percepções, por uma razão muito óbvia, porque isto é um fenómeno que não é propriamente transparente e para além de que algumas práticas são mesmo censuráveis do ponto de vista penal, portanto estão prescritas por lei e portanto, embora haja alguns aspectos, digamos, folclóricos da corrupção que são feitas à luz do dia, e há determinados tipos de corrupção que são bastante frequentes na sociedade, há em todo caso alguma reserva na forma como se fazem as coisas, quer dizer, não se andam a gritar subornos pela rua fora, pede-se discretamente a gasosa ou pede-se discretamente o refresco, mas há a noção de que há uma linha e que se está a ultrapassar essa linha, mesmo da parte de quem está no exercício de funções, por muito normalizada que esteja a corrupção. E, portanto, nós recorremos a percepções porque, de facto, os dados que temos da Justiça são sempre muito parcos, são uma ínfima parte daquilo que é, digamos, a prática do fenómeno e a extensão do fenómeno na sociedade. É claro que é um proxy, não é? É uma forma aproximada de tentarmos aferir essa extensão e prática da corrupção, mas eu acho que vale a pena continuar a fazer este tipo de estudos e repeti-los no tempo também para ver como é que essas percepções têm sido alteradas, eventualmente por alguma intervenção, seja da parte da Justiça como do poder político. Voltando aos dados em concreto, a corrupção e o combate à corrupção, aquilo que nós não percebemos assim numa primeira leitura é que do ponto de vista político é de facto um tema fraturante na sociedade angolana. Nós por exemplo, há aí dois dados que para mim são muito claros, que se trata de um tema político fraturante no atual contexto. 39% dos inquiridos acham que está a haver uma instrumentalização política do Presidente para afastar adversários internos do MPLA, enquanto que 31% não acreditam nessa tese. Enfim, não estamos a falar de uma margem muito grande, estamos a falar, de facto, de uma fratura. E portanto, essa fratura faz sentir intra- e interpartidariamente, porque o outro dado, também muito próximo deste, é a percepção relativamente ao papel do partido no poder e o papel da oposição, isto é, a nível de confiança. E aí estamos a falar mais ou menos também da mesma diferença. 34% dos angolanos confiam mais no partido de poder, 31% nos partidos de oposição. Portanto, quer dizer, eu acho que o tema do ponto de vista, no que diz respeito à politização do tema da corrupção, porque se presta, obviamente, e não é só em Angola, em qualquer sociedade, sobretudo, enfim, quando os casos que vêm à baila mediaticamente envolvem altas figuras do Estado, há de facto aqui uma fratura. Uma segunda tendência é quando olhamos para, e que confirma também a avaliação que é feita por peritos internacionais e que está expressa em vários índices de governança. Eu estou a olhar, por exemplo, para o índice de governança mundial, World Governance Indicators do Banco Mundial, e estão aqui confirmados nos resultados deste inquérito. Estamos perante um Estado que tem inúmeras
insuficiências, um Estado de Direito débil, e com níveis de incidência da corrupção elevados, com níveis de vitimização da corrupção também elevados. Vitimização, estamos a falar, enfim, a experiência reportada de corrupção. E é aqui que o caso de Angola difere, por exemplo, supor o caso português. A corrupção sociotrópica percepcionada sobre a extensão da corrupção no sistema político na sociedade, ela é elevada em ambos os países. Agora, do ponto de vista da experiência reportada de corrupção, aí já estamos a falar de uma diferença abismal. Portanto, quando nós estamos a falar que 42% dos inquiridos admitem ter pago pequeno suborno, gasosa, para evitar problemas com a polícia, ou 39% para obter um BI na administração, ou 33% para obter assistência médica, nós estamos a falar de percentagens que estão para lá de qualquer conservadorismo. Isto é brutal. A experiência reportada de corrupção nos países europeus, da Europa Ocidental, anda na casa dos 2%, 3%. Nas democracias de leste, pós-comunistas, se quisermos categorizá-las dessa forma, algumas mais problemáticas, também têm, enfim, inúmeras suficiências do Estado de Direito, o caso da Roménia, o caso da Bulgária, estamos aí, ou da Ucrânia, estamos na casa dos 15%, 20% por aí. Portanto, quando estamos a falar de 42%, 30%, é 1 em cada 3, ou 1 em cada 2, quase. Portanto, estamos a falar, de facto, de uma prática sistémica e com implicações devastantes na sociedade. Porque, vamos lá ver, há aqui uma dupla corrupção. A primeira corrupção é pedir o suborno para livrar de um qualquer problema ou de autuar, por exemplo, o indivíduo que foi parado em excesso de velocidade, e a segunda parte da corrupção é que esse dinheiro da multa não é entregue ao Estado. Portanto, quer dizer, estamos aqui com uma dupla situação de infração que que pesa e que tem um imposto, no fundo acaba por lesar a sociedade duas vezes, e por ser, por regra, um imposto regressivo, porque quando estamos a falar de acesso a serviços primários de saúde, de educação, etc., o efeito é um efeito regressivo. Não é? A corrupção atua como um imposto regressivo, vai ferir aqueles que menos capital social têm, aqueles que menos contactos têm para puxar cordelinhos para conseguir uma consulta com o médico ou para conseguir o documento que precisam da administração. Não consegue, tem que chegar à frente, tem que pagar. Se não tem outros meios para conseguir, portanto, puxar influências ou puxar cordelinhos para conseguir esse bem ou serviço a que tem direito. Portanto, quando olho para estes dados, acho que esta é a segunda tendência, verificamos de facto aqui uma forte taxas elevadas de experiência ou vitimização da corrupção. E estamos a falar, portanto, dos pilares onde o poder é exercido com maior proximidade. Estamos a falar da administração interna, portanto, das polícias, da Polícia Nacional, que é um poder de proximidade, não é? E muitas das situações, como sabemos, são situações quid pro quo, que se desenrolam entre um privado e a autoridade, num contexto reservado. Eventualmente pode haver mais um colega ou não, porque depois também estamos a falar de uma cultura organizacional de corrupção nas polícias, e que não vai ser fácil de reparar. Inclusive, discutia isso com o David, a possível introdução de novas tecnologias de informação e comunicação, novos procedimentos, de como é que as pessoas são paradas na estrada, que propósito, ficar o registro, etc. Tudo isso é bem-vindo, mas
tem que ser muito além, porque nós estamos aqui a falar de uma situação de cultura organizacional de corrupção. Vai ser muito difícil, mesmo criando rotatividade nas equipas, etc., da Polícia Estradal, vai ser muito difícil eliminar isso. A Geórgia é um exemplo, como um exemplo de sucesso nesse âmbito, mas teve que demitir praticamente a polícia toda e reconstituir a polícia. Portanto, foi uma coisa praticamente única a nível planetário. O facto é que isso melhorou muito o clima de negócios do país, melhorou muito o índice do país de percepções de corrupção e, portanto, digamos que foi uma boa aposta. Uma aposta arriscada, mas foi uma boa aposta. A terceira tendência que vejo é a percepção de que o Estado não tem, e o Carlos já falou disso, o Estado não tem capacidade de pôr cobro a esta corrupção. Se vê-se ao nível, por exemplo, dos níveis de desconfiança nas instituições, salvo, como disse a Câmara, a questão das Forças Armadas, de certa forma da Justiça, porque obviamente agora há alguma expectativa, enfim, que alguns destes casos cheguem a bom porto e que eventualmente até haja recuperação de ativos, e também das comunidades religiosas. Mas, enfim, isto, se amanhã ou depois saltar um escândalo que envolve membros das Forças Armadas ou que envolve até membros de várias congregações religiosas, é provável que haja uma alteração. Isso às vezes também tem um bocadinho a ver com o enfoque das investigações, sejam mediáticas ou judiciais. Em todo caso, o que é interessante aqui é, de facto, os níveis de desconfiança generalizados nas instituições e esta indisponibilidade dos cidadãos de colaborarem com a Justiça. Porquê? Porque estão receosos de não ser protegidos, de sofrer represálias, de acharem que denunciar não lhes serve nada, só se metem em trabalhos e portanto, tudo aquilo que se recomenda ao abrigo da Convenção Internacional de Combate à Corrupção das Nações Unidas, que é este envolvimento da sociedade civil, envolvimento dos cidadãos, reportar estas incidências, estas experiências que eles falam de 42%, de 39%, as pessoas não se querem meter em trabalhos e, portanto, entendem que... e depois, digamos, procedimentos não são, por vezes, os melhores. Eu não sei, eu já estou a chegar ao limite do meu tempo e vou tentar ser breve. Mais 3 minutos. Tive uma experiência deste tipo na fronteira entre Moçambique e África do Sul e os procedimentos para lidar com esta pequena corrupção eram totalmente diferentes de um país para o outro. No caso da fronteira de Moçambique, tínhamos 3 ou 4 funcionários que estavam numa área comum, portanto sem divisórias, não havia um guichê, portanto sem divisórias, a receber passaportes de todo lado e junto dos passaportes com entradas, enfim, que se via o speed money, não é? De um pequeno dinheiro para gasosa ou refresco, lá chama-se refresco. E esta partilha dos processos e partilha depois também do bolo, digamos, desse pequeno imposto pelo serviço. Já no caso da fronteira, depois sul-africana, quando se entrava no edifício, havia uma serpentina para se fazer fila, portanto, ninguém saltava a fila, porque pagou o X ou Y, tinha que fazer fila como aos outros, e quando chegava ao fundo da fila, ia para um dos guichês que estava livre. E ao lado do guichê, recordo-me, havia um anúncio enorme, dizer, se porventura o funcionário lhe solicitar um montante que não está previsto, ligue para este número. Havia uma hotline anunciada ao lado do balcão. Portanto, quando estamos a falar de combate à corrupção, estamos a falar o quê? Estamos a falar também, muitas vezes, destes pequenos procedimentos. E estes pequenos procedimentos dão alguma confiança ao cidadão, dizer, ok, sendo assim, eu até vou pegar no telefone, estou aqui a ter uma encrenca e vou denunciar, claro, esperando que o problema seja solucionado com justiça. Agora, se esse receio persiste, de facto, de represália, nada feito. Dito isto, nota-se aqui em alguns resultados alguma expectativa em relação ao que está atualmente, enfim, aos recentes desenvolvimentos, nomeadamente as percepções sobre
a recuperação de ativos ilícitos e sobre a responsabilização criminal de indivíduos que tenham violado a lei. Isto coloca um ónus enorme na Justiça, não é? A Justiça vai ter que mostrar resultados, tanto mais porque há esta percepção, esta fratura que falava ao início, de as pessoas ainda não estarem bem claras se isto se trata de uma purga, se isto se trata de uma cabala, se isto é para levar a sério ou não. Portanto, tem que haver aqui um sinal, de facto, de um pilar fundamental do Estado de Direito, de que a Justiça está à altura para esta transformação política, também transformação social, transformação essa que tem implicações, como sabemos, ao nível do desenvolvimento do país. Eu ficaria por aqui, David, agradecendo desde já o momento que nos deram, enfim, e espero que depois tenhamos tempo para trocar mais algumas impressões.